Vamos ver agora as modificações da função seno e cosseno. Imaginem que eu tenha a mais b seno de cx mais d, ou a mais b vezes cosseno de cx mais d. Então, as letras a, b, c e d serão números que modificarão o comportamento da função seno e da função cosseno. O que causa de modificação os parâmetros a e b? Eles modificarão o conjunto imagem da função. Então, o conjunto imagem que era de menos 1 até 1 passará a ser de a menos b até a mais b. Exemplo, você tem a função 1 mais 2 seno de x, a vale 1 e b vale 2. O que você vai fazer para descobrir o conjunto imagem? Você vai somar, você vai subtrair a menos b, seria 1 menos 2, e somar a mais b, 1 mais 2. Então, o intervalo de imagem fica de menos 1 até 3. No gráfico, nós estamos aí, ó, que a imagem vai de menos 1 até 3 e a função é uma senoide. Você nota que não tem modificação no período. O período continua sendo 2π. Se a função fosse 2 mais 3 cosseno de x, o a vale 2 e o b vale 3. Quando você fizer 2 menos 3 e fizer 2 mais 3, você vai ter um intervalo que vai variar de menos 1 até 5. No gráfico tem lá de menos 1 até 5 e a função é uma senoide, começa máximo, vem até o seu mínimo e vai até o seu máximo. Notem que não ocorre modificação no período. O período continua sendo 2π. O que acontece quando você coloca um c multiplicando o x? Então, o seno de cx e o cosseno de cx. Este c é um número que vai entrar dividindo o período. Então, o período que era 2π passa a ser 2π sobre c. Exemplo, seno de 3x. C vale 3. Então, o período vai ser 2π sobre 3. Cosseno de 4x. C vale 4. Então, o período vai ser 2π sobre 4. Porém, 2 sobre 4 equivale a 1 meio. Então, o período fica π sobre 2. Veja no gráfico, seno de 3x. O período é 2π sobre 3. Então, vai começar em 0 a função e vai acabar em 2π sobre 3. Ocorreu um achatamento na horizontal, né? Ela acabava em 2π, passou a acabar em 2π sobre 3. A cosseno, quando você multiplicou por 4, né? O c vale 4 e passou a ser 2π sobre 4, que equivale a π sobre 2. Mais uma vez, houve um achatamento. A função cosseno vai começar em 0 e vai acabar em π sobre 2. Por fim, o que faz o parâmetro d? O parâmetro d desloca a função seno ou cosseno no eixo x. Bom, se o d for um número maior que 0, a função atrasa. Se o d for um número menor que 0, a função adianta. Exemplo, está aí, ó. Seno de x é igual a x menos π sobre 2. Então, d é um número negativo, né? Tem menos π sobre 2, ele está sendo subtraído. Então, subtraiu no argumento, adianta a função para a direita. Está lá, a função está, a senoide, em vez de começar em 0, começou em π sobre 2. Agora eu tenho uma soma no argumento. Eu peguei o π sobre 2 e somei no argumento. Quando eu somo no argumento da função, ela atrasa. Então, somou π sobre 2, ela passou a atrasar. Veio começar em menos π sobre 2. E discorreu a sua cossenoide perfeita. Resumindo, então, os parâmetros a, b, c, d são números que vão modificar a imagem, o período, e vão deslocar a função para a direita ou para a esquerda. O a e b modificam a imagem. O c modifica o período. E o d atrasa ou adianta a função. Tá aí, vamos ver o que acontece o b. O b sozinho, o que faz o b sozinho? O b sozinho, ele, na realidade, ele alonga ou ele diminui a função no eixo y, né? Então, a gente pode dizer que ela faz uma ampliação.
porque a imagem vai ficar multiplicada por b. Se o b for 2, a imagem vai ser multiplicada por 2. Se b for 3, a imagem fica multiplicada por 3. O gráfico mostra. Você aumenta a crista da senoide. Ela, ao invés de ter parado em 1, ela passa a parar em b. Ao invés de parar em menos 1, passa a parar em menos b. Bom, e o parâmetro A? O que ele faz? O A, ele desloca toda a senoide para cima ou desloca toda a senoide para baixo. Então, o coeficiente A, ele é responsável pelo deslocamento vertical da função. Então, vamos imaginar ali, ó, a senoide vermelha. Ela foi deslocada toda para cima A, porque você somou A. Se fosse a senoide azul, ela foi deslocada toda para baixo, porque você subtraiu A. As modificações aqui, ó, o que acontece com o parâmetro C? A gente já falou, o parâmetro C, ele vai deformar a função na horizontal. Você pode, se eu multiplicar por 2, né, se o C valer 2, se eu multiplico por 2, o período vai ficar dividido por 2. Se eu divido por 2, o período vai ficar multiplicado por 2. Por isso que, para C igual a 1, o período é 2π. Observa bem a função vermelha. A função vermelha, ela acaba o seu ciclo em 2π. Agora, quando C for maior que 1, imagine se o C fosse 2, né? Ali, C vale 2. Então, você vai ter no espaço que cabia 2π, cabia somente um pulso vermelho, cabem 2 pulsos azuis. Agora, observem a função preta. O coeficiente C ali vai ser um número que vai estar, uma fração que está entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer? O C ali está valendo 1/2. Então, você vai multiplicar o 2π por 2. Tá? Ou por C, né? C valendo 1/2. O que vai acontecer? Observa bem, o pulso vermelho, onde cabia um pulso vermelho, vai caber apenas meio pulso preto. Tá certo? Comparando com o azul, onde cabe um pulso vermelho, cabe 2 pulsos azuis. E onde cabe um pulso vermelho, cabe apenas meio pulso preto. Então, a função preta, ela foi alongada, deformada, alongando a senoide. E a função azul foi deformada, encolhendo a senoide. Um sanfonamento, né? Então, se o C for maior que 1, a função encolhe. Se o C estiver entre 0 e 1, a função deforma. O deslocamento para a direita ou para a esquerda é determinado pelo coeficiente D. Então, observa bem a senoide vermelha. Ela foi deslocada para a direita, é porque o D é um número negativo. Já a senoide azul foi deslocada para a esquerda, é porque o D é um número maior que 0. Tá bom? A senoide preta é normal, o D vale 0. O D, se for 0, a senoide começa em 0. Se ele for um número negativo, a senoide adianta. Se ele for um número positivo, a senoide atrasa, tanto a senoide como a cossenoide. Temos alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Determine o conjunto domínio, o conjunto imagem e o período das funções. A função, como exemplo, está aí, ó, 4 mais 3 seno de 2x mais π sobre 2. Então, para determinar o conjunto imagem, eu uso o 4 e o 3. A vale 4, B vale 3. Então, somou, 4 mais 3 dá 7, subtraiu 4 menos 3 dá 1. Então, a imagem vai de 1 até 7, colocando sempre na ordem crescente os números. O período vai depender do coeficiente C. No caso ali, o C vale 2. Então, é 2π sobre 2, período vale π. Bom, o domínio da função são os reais, porque o domínio nunca muda. E, completando aí, essa função ela vai atrasar π sobre 2, porque o coeficiente D é positivo. O segundo exemplo tem aqui, ó, que 5 menos 7 vezes seno de 3x mais π sobre 4. Conjunto imagem. Então, A vale 5, B vale menos 7 e C vale 3. D vale π sobre 4. Eu não preciso do D porque ele
O D não determina nada. O D só fala se desloca para a direita ou para a esquerda. Vamos lá, com A e B. Então, 5 menos 7. Vai dar 5 mais 7, que é 12. 5 mais menos 7 vai dar 5 menos 7, que é menos 2. Para não deixar em ordem decrescente, você inverter os números. Começa em menos 2 e acaba em 12. O período, para determinar o período, eu preciso apenas do C, que é 3, né? Então, o período é 2π sobre 3. E o domínio, como a gente já viu, o domínio nunca muda. O domínio é sempre reais. Vou construir o gráfico, o esboço do gráfico da função. Para construir o esboço do gráfico da função, eu preciso saber do conjunto imagem, preciso saber do período e preciso saber se ele desloca para a direita ou para a esquerda. Então, com A e B, que valem 3 e 5, dá para encontrar a imagem. Então, 3 menos 5 dá menos 2, 3 mais 5 dá 8. Então, a imagem vai de menos 2 até 8. O período não tem modificação porque o C vale 1. O período é 2π. Agora, o D vale menos π sobre 2. Então, a função vai adiantar π sobre 2. Perfeito? Vamos ver como é que fica isso no gráfico. Ó. Imagem de menos 2 a 8, período é 2π, uma volta normal, né? E ele vai adiantar π sobre 2. Está aqui. Ó. É uma cossenoide, né, gente? Uma cossenoide, então ela começa no máximo. O maior valor da imagem é 8 e o menor valor é 2. Então, ela sai de menos 8, vem para 3, que é o meio, vem para menos 2, em 3π sobre 2, e chega no final em 8 de novo. Então, como é que eu calculei? Você já viu que ela adiantou π sobre 2. Então, a gente começar em 0, começou em π sobre 2. Ao invés de terminar em 2π, ela terminou em 2π mais π sobre 2, que ela andou para a direita, né? Então, 2π mais π sobre 2 vai dar 5π sobre 2. Tá legal? É isso. Vai ter uns exercícios para vocês fazerem em casa. Tá legal, meninos? Uma boa tarde e bons exercícios.